Aula número 4, Raimundo Fauro. Raimundo Fauro, filho de imigrantes italianos, nasceu em Vacaria, Rio Grande do Sul, em 1925, falecendo no Rio de Janeiro em 2003. Foi um importante jurista e pensador brasileiro, que se destacou pela obra que hoje nos ocupa, Os Donos do Poder, cujo subtítulo é A Formação do Patronato Político Brasileiro. Em realidade, esse era o título original que Fauro havia pensado para a obra, mas por sugestão do editor, a obra saiu como Os Donos do Poder, tendo Formação do Patronato Político Brasileiro como seu subtítulo. É interessante mencionar algumas coisas sobre a edição desta obra, a história das edições dela, porque a primeira edição sai em 1958, com um pouco menos de 260 páginas, e tem uma recepção relativamente fria do público interessado, não tem muita repercussão. Cerca de 17 anos depois, em 1975, o autor publica uma segunda edição, desta vez muito aumentada, com mais de 750 páginas, e que, pelo contrário, tem uma recepção muito favorável, muito positiva, convertendo-se em um dos clássicos do pensamento político brasileiro. O que explica esta diferença? Como vocês verão ao longo desta aula, o argumento do autor de crítica ao papel do Estado na formação histórica do Brasil não encontrava muita receptividade num momento como no final dos anos 50, em que a maior parte da sociedade brasileira, e inclusive as forças progressistas ou de esquerda, esperavam do Estado a transformação social, a reforma, o progresso do país. Já em 1975, em plena ditadura, apenas início do declínio do regime militar, havia um certo consenso entre as forças democráticas de que o Estado, a formação do Estado no Brasil era um problema a ser enfrentado, e nesse sentido a obra de Fauro encontrou um contexto muito mais favorável à sua difusão, recepção, etc. Alguns outros dados biográficos interessantes sobre o autor. Nesse período, meados da década de 70, ele ocupou a presidência da OAB, Presidência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo um papel importante na luta por certos direitos, como, por exemplo, o direito ao habeas corpus, lembrando que o AI-5, em 1968, que ainda estava em vigor naquele momento, permitia ao Estado negar o direito de habeas corpus, suspendiu o habeas corpus. Nos anos 80, ele também se destacou na luta por uma Assembleia Constituinte, e por uma Assembleia Constituinte que fosse exclusiva e soberana, que, como nós sabemos, não foi exatamente o caso, não? Que o Congresso Nacional assumiu as funções de Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um crítico, inclusive, do processo que redundou na Constituição de 1988. Chegou a ser cogitado até para vice-presidente na chapa do PT em 89, o que não se concretizou, e foi um ativo publicista, publicando artigos de opinião em diversos meios. Também escreveu diferentes obras, além dos Donos do Poder, destacando-se um ensaio longo, Existe um Pensamento Político Brasileiro, que eu citei inclusive na primeira aula do curso, né? Além de, por exemplo, uma obra de crítica literária, como A Pirâmide de Trapézio, sobre a obra de Machado de Assis, né? entre outros trabalhos. Portanto, foi um autor de vida prolífica. Bom, entrando já mais diretamente na obra Os Donos do Poder, nós aqui trabalhamos com a segunda edição, com alguns capítulos da segunda edição. É uma obra bastante extensa, como vocês já sabem. Vamos tentar entender qual é o argumento central do autor. Mas antes disso, é preciso fazer aqui uma importante digressão sobre as bases metodológicas, teórico-metodológicas nas quais Fauro se apoia.
ele costuma ser referido, né, como um intérprete do Brasil que se valeu da obra de Max Weber para pensar a formação social brasileira, em especial a formação do Estado, sobretudo trazendo o conceito de patrimonialismo, né, já de alguma maneira implícito no título, formação do patronato político brasileiro. Vocês podem, por exemplo, ver uma discussão sobre o weberianismo de Faoro no ensaio de Luiz Werneck Viana, de 1999, Weber e a interpretação do Brasil. Também podem encontrar críticas ao uso que Faoro, entre outros intérpretes do Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, fazem da obra de Weber, em diversas intervenções do sociólogo Gessé Souza, bastante conhecido hoje do público em geral, né? Mas cabe aqui fazer uma ressalva de que o weberianismo de Faoro não é exatamente muito ortodoxo. Ele, digamos, faz uma apropriação seletiva da obra do grande sociólogo alemão, em que, digamos, se concentra no conceito de patrimonialismo, mas deixa de lado outras dimensões importantes do pensamento weberiano, como, por exemplo, a relação que Weber estabelece entre a ética protestante e o advento do capitalismo, né? Para Faoro, interessa muito mais a relação entre feudalismo e capitalismo, né? Ou seja, enfatizar a origem do capitalismo na sociedade feudal, de modo a partir daí, tentar singularizar o caminho histórico da formação estatal em Portugal e, por conseguinte, no Brasil. A hipótese da qual Faoro parte é de que a formação do Estado na sociedade em Portugal, desde o século XIV, seguiu um caminho diferente de outras regiões da Europa, notadamente a Inglaterra, deixando, digamos, de lado o feudalismo, que teria tido muito pouca penetração em Portugal, adotando um mercantilismo precoce e um Estado absolutista igualmente precoce. E seria esta a origem do patrimonialismo que caracterizaria o que ele chama de estamento burocrático em Portugal. Esse é um dos conceitos centrais, se não o conceito central da obra, e que teria sido, com o processo de colonização, transplantado para a América, para a colônia portuguesa nas Américas, depois para o Estado brasileiro independente, com uma série de consequências no que diz respeito às relações entre Estado e sociedade, Estado e mercado, formação das classes sociais, etc. Tá? Então, aqui alguns conceitos weberianos que são importantes a serem retidos, como, além do caso já citado, patrimonialismo, vamos discuti-lo em breve, também os conceitos de classe e estamento. Lembrando que, para Weber, as classes sociais se formam no mercado de acordo com o acesso desigual à renda, riqueza e à oferta de bens e serviços, né? Diferente do conceito marxista de classe, que se refere às relações sociais de produção. Por outro lado, diferente da classe, o estamento é um grupo social mais fechado, embora não inteiramente fechado como as castas, né? Mas mais fechado, definido por uma certa conduta de vida estilizada, aquilo que a sociologia no século XX chamaria de status, né? Próprio a um determinado estamento. Isso tudo vocês já trabalharam em sociologia de Weber, estou só apenas retomando para fornecer algumas balizas, né? E o conceito de patrimonialismo, né, eu já mencionei algumas vezes, mas não o trabalhamos, né? Como vocês se lembram, para Weber há diferentes formas, tipos puros de dominação: tradicional, né, carismático e racional legal ou burocrático, né? O patrimonialismo seria uma forma de transição, por assim dizer, entre um padrão de dominação tradicional, seria mais propriamente um padrão de dominação tradicional, mas que distingue
dominação tradicional por excelência, que é a dominação patriarcal, né? Na qual não há uma separação entre o quadro administrativo, o pessoal administrativo e os meios de administração e coerção, onde, portanto, o servidor público é, ao mesmo tempo, proprietário, em grande medida, dos meios de coerção e emprega recursos seus na administração do Estado. Não é? Isso é um pouco trabalhado por Weber, por exemplo, em A Política como Vocação e em outros textos. Também foi muito trabalhado por certa sociologia da modernização, como, por exemplo, o famoso livro de Reinhard Bendix sobre a formação do Estado Nacional na Alemanha e nos Estados Unidos. Tá? Então, só para fazer o registro de alguns conceitos importantes. Então, por que Portugal teria tido um caminho diferente? Para explicar isto, Faoro retorna à Revolução de Avis, em 1385, no qual uma facção da nobreza portuguesa, com forte apoio, né, de seus pares na aristocracia feudal, né, fundiária, de origem castelhana, é derrotada por outra facção da nobreza, encabeçada pelo mestre de Avis, daí o início dessa chamada Revolução de Avis, né, por marcar o início dessa dinastia no trono português, apoiado fortemente na burguesia comercial. Né? Com isto, né, Portugal teria passado de uma economia, de uma sociedade patriarcal, com base na agricultura, em grande medida autossuficiente, né, enfim, um regime de economia natural, o conceito que o Fauro utiliza, para um regime mercantilista, no qual o principal agente econômico é o próprio Estado, é a coroa e os seus funcionários. Portanto, se constitui, a partir do final do século XIV, isto que Faoro denomina como sendo um estamento burocrático que vai subordinar e incorporar a burguesia mercantil portuguesa. Né? Processo esse que irá se aprofundar com as grandes navegações a partir do final do século XV, início do século XVI, né? A circunnavegação na África, a chegada à Índia e também, evidentemente, a pós-colonização do Brasil. Né? Processo no qual a agricultura portuguesa, já em declínio, né, acelera ainda mais a sua decadência secular e o comércio se afirma como principal atividade do reino. Né? Mas este comércio não era exercido por uma classe de comerciantes independentes, mas de uma classe de comerciantes subordinada ao Estado por meio de empresas que eram concessões régias. O Brasil começa assim, como nós sabemos. O pau-brasil foi um estampo, uma concessão régia, né, entre tantas outras experiências nos ciclos econômicos seguintes. Né? O ouro no século XVIII, etc. O Fauro passa por tudo isso. Né? Portanto, há aqui uma certa indistinção entre público e privado, né, no qual o Estado subordina, né, a esfera privada, limita ou inibe a livre iniciativa e, portanto, inibe também a formação do mercado e de uma sociedade civil nos quais, ou por meio dos quais, as classes sociais poderiam se expressar. Portanto, é uma sociedade de perfil mercantil estamental, né, fortemente estatista ou estatizada, e na qual a sociedade civil e o mercado são sufocados pelo aparelho coercitivo estatal e, portanto, no qual as classes sociais propriamente ditas não se desenvolvem ou pouco se desenvolvem. E é esta sociedade que inicia a colonização do Brasil no século XVI. Vou me referir brevemente ao período colonial para chegar ao pós-independência, mas aqui é preciso marcar, né, uma distinção que Fauro propõe entre dois momentos da colonização do Brasil. Um primeiro, né,
entre 1530 e mais ou menos 1548, seriam das capitanias hereditárias. Para ele, né, essa foi uma experiência de descentralização do poder que deu origem a uma camada social específica, importante, que eram os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, né, os grandes senhores de terra, que nesse momento gozavam de grande independência em relação ao poder central da coroa, dada ao regime de capitanias. Isto é encerrado com a criação do governo geral do Brasil, né? Mais tarde o vice-reinado, né? Primeiro com Sérgio de Salvador, depois já na segunda metade do século XVIII no Rio de Janeiro, né? Por meio do qual o estamento burocrático subordina, né, os grandes proprietários de terras. Né? Mesmo os bandeirantes, né, e os comerciantes, entre outros, digamos, setores do mundo colonial, não seriam para favor mais do que agentes da coroa, ainda que os bandeirantes, por exemplo, nas suas expedições pelo interior das Américas, né, apresamento de indígenas e na busca de ouro, agissem com certa independência, eles agiam em nome da coroa. Portanto, a colônia sempre foi uma empresa da monarquia portuguesa. E aqui é importante destacar este elemento porque como o Faoro caracteriza esta economia colonial que Portugal desenvolve? Ele a caracteriza como um capitalismo politicamente orientado. E acho que você já pode entender o porquê desta adjetivação de politicamente orientado. Justamente porque o agente fundamental deste capitalismo não é uma burguesia independente atuando de maneira mais ou menos livre segundo as leis de mercado, mas um estamento burocrático que empreende o comércio em nome de seus próprios interesses. Né? E, portanto, ele é politicamente determinado. Essa concepção Fauro aproxima, até certo ponto, do conceito de capitalismo mercantil que é empregado em alguns momentos da obra do historiador Caio Prado Júnior, que nós veremos mais adiante no curso, com seu trabalho de estreia Evolução Política do Brasil, ainda que haja algumas diferenças entre ambos, porque Fauro, ao partir, né, de premissas weberianas, enfatiza mais o caráter politicamente orientado desse capitalismo, enquanto Caio Prado Júnior enfatiza mais o processo de acumulação mercantil próprio também dos seus pontos de partida marxistas. Mas Fauro traz Caio Prado Júnior à baila para criticar a ideia de que haveria feudalismo no Brasil. Como nós vimos, Oliveira Viana, por exemplo, defendia que haveria feudalismo no Brasil no sentido de grandes domínios rurais, em grande medida autárquicos, autossuficientes e independentes. Nós veremos que muitos autores vinculados ao Partido Comunista, como, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, que nós veremos daqui a umas 2 videoaulas, defendia que haveria feudalismo no sentido da existência de relações de extração extraeconômica do excedente da força de trabalho. Mas Fauro rejeita ambas as hipóteses para que existisse feudalismo, para ele que havia aqui um capitalismo politicamente orientado. E haveria 3 grandes grupos sociais na colônia. Né? O que eles chamam de uma classe lucrativa, os grandes comerciantes, como nós já vimos, integrados em grande medida ao estamento burocrático, os grandes proprietários de terras, que seriam um setor mais independente, e o que ele chama de grupos negativamente privilegiados, como, por exemplo, os homens livres sem propriedade e os escravos. Né? Bom, digamos, a partir deste panorama do mundo colonial, Fauro distingue 2 grandes correntes que perpassariam a história brasileira. Uma claramente dominante, que é aquela que acentua o predomínio do estamento burocrático, né, e do patrimonialismo centrado no Estado, e uma outra mais subterrânea, uma corrente, por assim dizer, subterrânea,
que teria se manifestado pela primeira vez no período das capitanias hereditárias e que se afirmaria novamente no período da independência, no período regencial e na Primeira República, portanto de maneira mais episódica, na qual haveriam movimentos ou ensaios de descentralização política e de afirmação da sociedade do mercado, tendo como principais agentes os grandes proprietários de terras. Mas não seria esta corrente que prevaleceria. Né? Daí o autor denominava como uma espécie de corrente subterrânea que emerge em momentos pontuais da história brasileira. Então vamos a esse segundo momento, já mencionei o primeiro, né, das capitanias hereditárias, as primeiras décadas de formação da colônia portuguesa, mas há um segundo momento que é marcado pela vida da família real, em 1808, né, durante as guerras napoleônicas, durante o qual, né, o período de implantação do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarve, é um período no qual o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro teria atraído para a órbita da corte os grandes proprietários de terras. Né? Já vimos uma interpretação parecida, curiosamente, em Oliveira Viana, na videoaula passada, né? E se teria dado um primeiro choque entre esses grandes proprietários, que até então viviam confinados em seus domínios, né? onde exerciam um poder de maneira independente, com a classe lucrativa, os grandes comerciantes e o estamento burocrático lusitano. E deste primeiro choque teria resultado justamente a independência brasileira. Né? E não por acaso, esta camada social que dirige o processo de independência teria incorporado o liberalismo e a ideologia liberal, né, como bases do primeiro projeto de Constituição de 1823. Mas o estamento burocrático reage, né, justamente por meio da afirmação, em grande medida absolutista, de Pedro I, que depois é derrotado, né, justamente pela resistência, forçada abdicação pela resistência dos grandes proprietários fundiários, né, dos liberais brasileiros, e então você tem um primeiro grande ensaio de descentralização do poder no período regencial, entre 1831 e 1837. Já vimos isso com Tavares Bastos e com Oliveira Viana, um ato adicional de 1834, né, poderíamos acrescentar o Código de Processo Criminal, né, com a garantia de autonomia para as províncias elegerem seus presidentes, seus governos e também a elegibilidade dos juízes de paz. Né. O que é curioso é que, ao contrário do que se poderia esperar, Faur, neste ponto, acaba se aproximando do diagnóstico negativo de Oliveira Viana sobre esse período. Porque ele considera que justamente foi um período de caos, anarquia, enfim, de instabilidade política. Se o seu diagnóstico mais geral sobre o país, sobre o Estado como um problema, como um peso, né, que coage e sufoca a sociedade, se aproxima muito do diagnóstico de Tavares Bastos, o modo como ele avalia, por exemplo, o período regencial, como ele vai avaliar a Primeira República, não é tão simpático como a maneira pela qual o político alagoano avaliava a experiência regencial, coisa que nós já vimos há 2 aulas atrás. Né? Pelo contrário, nesse ponto ele acaba se aproximando de Oliveira Viana, ou seja, mesmo no momento em que a sociedade consegue se manifestar de maneira mais livre, o resultado não é positivo. Né? Então, a partir de 1837 já haveria uma reação, né, uma reação conservadora que se cristaliza no golpe da maioridade, no qual o estamento burocrático se afirma mais uma vez, afirma o seu domínio sobre a sociedade mais uma vez, durante todo o período do Segundo Reinado, né, o qual entraria em crise, e aqui Faur destaca a chamada questão eclesiástica, na qual
o Estado, há um conflito entre a coroa e a igreja, por conta de uma exigência do Papa de que padres e bispos deixassem a maçonaria, lembrando que o imperador Dom Pedro II era maçom, e também os primeiros atritos, a questão militar, chamada questão militar, os atritos entre a coroa e o exército após a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança. Né? Ambas as questões vão se desdobrar nos anos 1880. Também podemos acrescentar uma terceira, a qual Faoro não dá tanta importância, que é o problema da abolição da escravidão, redundando no final do Império e na Primeira República, né? que é um outro, terceiro momento de afirmação da sociedade e do mercado, limitando o poder do Estado e do estamento burocrático, sobretudo a partir da Constituição fortemente liberal e federalista de 1891 e do Pacto dos Governadores de Campos Sales em 1898. Né? O que é interessante, né, voltando um pouco atrás, é que Faoro procura mostrar como justamente a crise do Império é uma crise do estamento burocrático, sendo que a Igreja e o Exército eram pilares desse estamento. Né? É bom recordar que os padres e bispos no Brasil, durante o Império, pelo regime do padroado, eram funcionários públicos, né, subvencionados pela coroa, em grande medida. Então, digamos, a coroa, ao perder a sustentação de dois pilares do estamento burocrático, né, a igreja de um lado e o exército do outro, ela acaba perdendo seu apoio e enfim, a monarquia acaba sendo encerrada pelo golpe de 15 de novembro de 1889. Né? Então, você tem, a partir de 1890 a 91, um período de auge do liberalismo no Brasil, de desenvolvimento das relações de mercado, né, e de uma sociedade mais liberal, né, que entraria em crise a partir da década de 1920, em grande medida por várias das suas limitações e imperfeições, como a política oligárquica, né, o recurso muito recorrente às fraudes, etc., com mais uma reação do estamento burocrático, né, por meio, de novo, da sua face militar, né, o movimento tenentista, culminando na Revolução de 30, como nova reafirmação das tendências centralistas e estatistas do desenvolvimento histórico brasileiro, né, que se prolongariam daí em diante, né, reforçadas tanto pelo Estado Novo de Vargas, como depois pelo regime militar de 64. O que é interessante é que, apesar de mudanças, transformações modernizantes, como a industrialização ou o advento de uma burguesia industrial do proletariado, para Faoro haveria pouca descontinuidade neste fio histórico que amarraria a história brasileira. E por quê? Porque estas classes se formam de maneira dependente do Estado, né? Subordinadas ao Estado por meio justamente das instituições corporativistas, do sindicalismo corporativista, tanto o proletariado industrial, a classe operária, como a burguesia. E, portanto, esse capitalismo industrial que se forma não deixa de ser, no fundo, um capitalismo politicamente orientado, como era o capitalismo mercantil dos primeiros anos do regime colonial, porque ele é desenvolvido pelo estamento burocrático para o estamento burocrático. Daí que Faoro termine o livro com um diagnóstico pessimista, dizendo, né, que o Brasil completava então a sua viagem redonda. Né? Diz ele: deitou-se remendo novo em pano velho, deitou-se vinho novo em odres velhos, mas, né, o pano velho estraga o remendo, assim como os odres velhos, né, o barril velho, estraga o vinho novo. E, portanto, né, a história brasileira, com exceção de alguns momentos pontuais, que não teriam sido exatamente felizes também, até pela inadequação dos agentes sociais que promoveram esses momentos, sobretudo dos grandes proprietários de terra, plebe rural, etc., né,
mas na maior parte da história brasileira, o que seria a sua grande marca era justamente o predomínio avassalador do aparelho de Estado e do estamento burocrático, né, de perfil patrimonialista. Portanto, a nação teria pouco espaço para se expressar, sempre sufocada e tutelada pelo Estado, e nos poucos momentos em que ela conseguiu se expressar, como a independência, período regencial à Primeira República, ela não foi capaz de cristalizar uma ordem política e social alternativa. Aqui é interessante dizer que o diagnóstico em 1958, na primeira edição, era um pouco menos pessimista. Ele, digamos, se colocava a pergunta se seria possível, né, a partir dos novos agentes sociais que surgiam no país, pensar um novo caminho para a modernidade no Brasil que, digamos, pusesse fim à dominação do estamento burocrático e abrisse caminho para uma expressão mais livre, autônoma da sociedade civil. Em 1975, essa possibilidade não é mais colocada, né? Quer dizer, se em 1958 ele termina se perguntando se seria possível deitar vinho novo em odres velhos, se o vinho novo poderia, né, transformar o barril ou o remendo, o tecido, em 75 a metáfora tem uma conclusão clara, ou seja, a madeira velha estraga o vinho novo e o tecido velho estraga o remendo. Ou seja, dentro desta ordem política não há solução. Faoro não chega, portanto, a propor um programa. Ele propõe um diagnóstico crítico em relação à formação política brasileira, mas não um programa de reformas. E aqui há uma ressalva importante a fazer em relação a alguns diagnósticos, como os do Luiz Werneck Viana, por exemplo, que tendem a associar Faoro a um programa de transformações na sociedade brasileira de tipo liberal, que se pautaria pela reforma política, né, pela adoção de instituições mais liberais, pela eliminação ou restrição da intervenção estatal na economia, liberando a livre iniciativa e as forças de mercado, etc, etc. Ora, se esse programa pode ser identificado em Tavares Bastos, no século XIX, ou em autores liberais brasileiros, como, por exemplo, o cientista político mineiro Simon Schwartzman, em seu livro Bases do Autoritarismo Brasileiro, foi sua tese de doutorado nos anos 70, publicado em 1982, ou em Bolívar Lamounier, né? Nós vamos ver mais adiante no curso Informação de um Pensamento Autoritário na Primeira República. Esse programa não está propriamente presente na obra de Faoro. O diagnóstico de fundo é comum, é compartilhado, de fato, né? De Faoro com Tavares Bastos, ou mais tarde também com Simon Schwartzman, até certo ponto Bolívar Lamounier, mas não, o programa não está colocado. Inclusive, é interessante notar que nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, empreendeu, o primeiro governo Collor, depois o governo Fernando Henrique Cardoso, empreenderam a política de privatizações, por exemplo, abertura da economia brasileira aos fluxos de capital estrangeiro, etc., Faoro foi contra. E publicou isso na imprensa. Ele foi contra porque ele achava que era mais uma manobra do estamento burocrático para se adaptar às novas circunstâncias históricas no mundo. Ou seja, esse mesmo estamento burocrático que teria, digamos, dirigido e fruído, né, dos recursos das estatais, esse mesmo estamento agora se livraria delas e lucraria com isso. Né? Portanto, digamos, essa conclusão que extrai Luiz Werneck Viana do que ele chama de um patrimonialismo estatal, né, um patrimonialismo de Estado, que seria, digamos, o conceito básico da obra de Faoro, ela não se dá na obra do Faoro. Poderia se dar, né? É uma crítica que José Souza também faz a Faoro, assim como a Sérgio Buarque de Holanda,
acho que de maneira um pouco menos rigorosa que o Werner Viana, mas Faoro, pelo menos concretamente, não tomou estas posições. Né? Aqui é interessante fazer também algumas distinções em relação ao conceito de patrimonialismo que Faoro usa e que outros autores, também influenciados por Weber, como Sérgio Buarque de Holanda, usam. Né? O conceito de Fauro, nisso Werner Viana tem razão, é de um patrimonialismo político ou estatal, ou seja, o patrimonialismo está no Estado. Né? No caso de Sérgio Buarque, o patrimonialismo está, sobretudo, na sociedade, né? Num prolongamento da família, né? Da família patriarcal no aparelho do Estado. Ou seja, se em Faoro, né, a indistinção do público e privado parte do público para o privado, em Sérgio Buarque, sobretudo no conceito de cordialidade, alguns de vocês vão vê-lo, por exemplo, com a Mariana e o Mário em Pensamento Social Brasileiro, faz o caminho inverso, do privado para o público. Nós vamos ver também que neste curso há outros autores que trabalham com conceitos weberianos, como, em grande medida, Maria Silvia Carvalho Franco e em Florestan Fernandes, mas ali o patrimonialismo é claramente um patrimonialismo societal, cuja base principal é a grande propriedade rural, o latifúndio, etc. Né? E, portanto, o patrimonialismo não é um patrimonialismo da burocracia estatal, mas, sobretudo, dos grandes proprietários de terra. Essa distinção é trabalhada pelo Werner Viana no texto que eu citei. Para terminar, eu gostaria de fazer algumas outras recomendações bibliográficas, como, por exemplo, o artigo Raimundo Faoro e as Interpretações do Brasil, que está na revista Perspectivas, da Unesp, em 2005, publicado pelos professores Bernardo Recupero e Gabriela Nunes Ferreira. Também um artigo mais recente, 2018, Raimundo Faoro e as linhagens do pensamento político brasileiro, publicado na revista Lua Nova pelo recém-doutor na USP, Leonardo Otávio Berinelli de Brito. Citei também já o artigo do Luiz Werneck Viana, Weber, a Interpretação do Brasil, e você também pode encontrar diferentes críticas de Gessé de Souza em artigos seus, como, por exemplo, sobre a ética protestante e a realidade brasileira. Não é exatamente esse o título, mas é mais ou menos, o título vai mais ou menos por aí, entre outras de suas obras. Né? Faoro tem uma fortuna crítica ampla, estas são apenas algumas das indicações, né? Para que vocês se aprofundem na obra deste importante pensador rio-grandense, né? De formação liberal, né? Mas que possui um liberalismo que foge de alguns dos lugares comuns em relação ao liberalismo brasileiro, né? E, como acabei de expor, né? E também produziu um diagnóstico denso, né? Bastante erudito, sobre a sociedade brasileira, com o qual se pode discordar ou concordar, mas que encontra, infelizmente, importantes pontos de apoio na história mais antiga e recente do país.